Trabalhar com áudio no Premiere é bem tranquilo e bem parecido com o vídeo, então não tem muito segredo. O que você precisa ter em mente quando você for trabalhar com um vídeo, especificamente no jornalismo, é manter um áudio limpo, claro, manter o nível o mesmo e consistente em relação aos outros e deixar num nível tranquilo assim para ouvir. Então você não pode deixar ele muito alto e também não precisa deixar muito baixo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando a gente coloca os arquivos na linha do tempo é normalizar os picos. O que essa opção vai fazer? Ela vai pegar os níveis mais baixos e os níveis mais altos e vai manter eles mais ou menos numa média, para evitar que em um trecho fique muito baixo e de repente o volume vai lá em cima. Então, para começar a fazer isso, você clica com o botão direito e vai em ganho de áudio, Audio Gain. Ele vai te dar 4 opções. Essa primeira você pode aumentar ou diminuir o volume. Aqui você pode ajustar o ganho, é uma coisa mais técnica, então você dificilmente vai usar essa opção, e essa aqui também. E o que a gente vai usar é essa última opção, normalizar todos os picos. Ele vai fazer até um cálculo já, e é um efeito que pode demorar um pouquinho para acontecer, porque ele demanda um pouco mais do computador. Então, se ele demorar um pouquinho, sem problemas. Então, eu apertei, ele já deu uma ajustada, e eu vou fazer o mesmo com os outros. Eu vou apertar G para abrir o painel e dar OK. É sempre importante fazer isso quando você já tiver mais ou menos a linha do tempo já cortada. Porque se você usar esse efeito em um documento, por exemplo, nesse documentário inteiro, ele vai calcular todo o projeto. Então vai dar alguns bugzinhos e pode ficar um nível médio meio estranho. Então sempre faça isso cortando os áudios e deixando eles separados. Então, para monitorar o áudio, a gente usa essa opção aqui, esse monitor de áudio aqui. Ele já vem no Premiere, mas se ele não estiver aparecendo, janela ou window, audio meters, ou monitor de áudio. E ele vai mostrar para a gente o nível que está o áudio quando a gente executa. Então, eu vou dar um zoom aqui, dar um OK. E aqui ele vai mostrar para a gente a altura. Como vocês podem ver, ele não está estourando, mas ele está bem alto e ele tem uns picos que quase estouram. Ó, ele estourou. Quando aqui fica vermelho, é sinal de que estourou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o volume desse áudio. Então, tem várias maneiras de ajustar o volume. O primeiro deles é ajustando essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui, por padrão, no volume, no áudio, ele vai controlar o volume. Então, se eu aumentar aqui, ele vai me dar um número e ele vai aumentar o volume. Ó, ele estourou. E eu posso abaixar ele. Outra forma também, vou deixar ele aqui no 0. Outra forma de ajustar o áudio é apertando G, abrindo esse painel, vir aqui em ganho e colocar um número negativo. Menos 5. OK. Como vocês podem ver, ele não está estourando mais. Também tem um terceiro método para ajustar o áudio, que é vir aqui no Mixer. Ele vai mostrar exatamente o que está no nosso monitor. Se tiver mais faixas de áudio embaixo, ele vai mostrar aqui também. E a gente pode ajustar o volume aqui. Então, são 3 formas. Deixamos um aqui. Ajustar o áudio aqui. Como vocês podem ver, eu mexo aqui, ele mexe a barrinha. Então, digitar aqui, 0, OK. Esses dois efeitos eles acumulam com esse ganho, então é sempre bom usar só um desses volumes. Caso contrário, você acaba juntando muitos efeitos ao mesmo tempo e quando você vê, o seu áudio está bem baixo. Então, vou deixar aqui menos 3.
Tá um nível ok, então vamos continuar. Agora aqui nesse documentário, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, dá pra ver que temos um pico, o vídeo, esse trecho começa muito alto, então ele dá um efeito, tipo um estalo, quando você muda de uma transição de uma cena para outra. Então o que a gente vai fazer primeiro é diminuir um pouco o volume dele, porque ó, ele está quase estourando. Então, vem aqui, ver. Aqui ele já colocou um ajuste por causa da amplitude. Vou colocar aqui menos 3. Ou melhor, menos 4. Assim as ondas ficam mais ou menos do mesmo tamanho. E eu vou inserir um efeito de áudio que vai fazer com que ele comece bem baixinho e vá aumentando o volume conforme o tempo. Novamente, duas formas de fazer. A primeira, e mais fácil, é usar uma transição de áudio, é a mesma coisa que o vídeo, exceto que você coloca no áudio. Então, transição de áudio, abre o painel de efeitos, transições de áudio, perdão, crossfade, e ele me dá 3 opções. E o que a gente vai usar é esse aqui. Por que ele está com o azulzinho? Ele é transição padrão quando você usa o atalho para inserir uma transição. O Premiere tem 2 comandos de transição padrão. Para você inserir um efeito no vídeo, você aperta Ctrl D. E no áudio é Ctrl Shift D. Então, eu vou mostrar aqui. Claro, esse comando ele vai colocar justamente esse efeito que está por padrão, mas você pode mudar isso, mas eu não recomendo porque é justamente um dos efeitos que a gente mais usa. Então eu vou clicar e arrastar ele aqui. Eu posso colocar ele entre os dois áudios ou no começo. Eu quero ele no começo do vídeo. Então eu vou colocar isso no começo e no fim. E ó, ele fica aqui. Vamos sentá-lo. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele deu um efeito bem suave, então ele não começa num estalo muito alto. Ó, eu vou tirar o efeito para mostrar como é que estava antes. Viu? Ela começa bem mais alta. Vou colocar aqui para deletar o efeito, clica nele, nesse quadradinho e aperta o delete. Então eu vou usar o comando para inserir aqui, Ctrl Shift D. Beleza, ele não deu. O que acontece? Às vezes o Premiere não insere efeitos de transição por causa dos arquivos que estão do lado. Às vezes o arquivo está bem no começo, ou tem no final, ou ele não tem frames suficientes. E eu sei que isso acontece bastante quando a gente está trabalhando ou editando um trabalho super importante. Então eu vou explicar como contornar esse problema. Você puxa os arquivos para o lado e deixa ele isolado. Opa, coloquei uma sombra. Deixa ele isolado, sem nada do lado, Ctrl Shift D. E ele vai colocar o efeito. E depois você só junta eles de novo. Então, resolvido o nosso problema aqui. Vamos para o próximo. Ó, temos aqui, vimos que o áudio estoura novamente. Então, vem aqui e dá uma diminuída. Menos 5. Ficou muito baixo. Menos 3. Ficou um nível ok. Ó, aqui está bem mais alto, então. Menos 5, mesmo valor. Opa, ficou um pouquinho. Menos 3. Vai ficar mais ou menos mesmo. Aqui, quando a gente juntou esses dois áudios, tem que prestar muita atenção quando você vai cortar a fala de um entrevistado para ver se ele não está puxando o ar justamente quando você corta, ou se ele está no meio da frase. É preciso que essa junção fique clara, não fique muito abrupta. Então é sempre bom verificar isso na hora de cortar.
Porque por mais que você possa colocar um efeito entre eles, o efeito fica muito visível, fica muito notável no áudio. Então é sempre bom evitar esse tipo de situação, prestar bem atenção na hora de cortar e na hora de estar entrevistando alguém já prestar atenção em como a pessoa fala e já criar uma estratégia de edição para isso. Então vou continuar aqui com a prof. Aqui no OP Notícias tem uma cobertura, mas como o tutorial de áudio eu não coloquei aqui. Então, aqui, ok. Vamos para o próximo. Ó, e o áudio também está bem alto. Novamente, manter o mesmo nível em todos. Talvez tenha que colocar um pouco mais. Ó, aqui o corte ficou um pouco abrupto, porque ela estava no meio de uma frase. Nesse caso, eu vou colocar uma transição para suavizar. Mas por quê? Porque ela tem um espaço no final. Tá vendo que ó, tem uma ondinha aqui embaixo. Quer dizer que ela já estava baixando. Então, eu vou colocar um constant power e dar uma diminuída nele. Opa, não deixou. Beleza. Às vezes ele não deixa justamente por causa que é muito pequeno o efeito. Então, vamos lá, tá? Então vamos usar outro método. E se eu quiser abaixar o volume dela bem rápido no final e eu não estou conseguindo usar o efeito? Você vai pegar a ferramenta da caneta. O que essa caneta faz? Ela vai criar pontinhos nessa linha aqui. Então, você clica aí, ela cria um pontinho. E o que você faz com esse pontinho? Você volta para a ferramenta selecionar. Isso vai permitir você manipular o áudio como um gráfico. Você pode colocar ele para um lado, para o outro. E o áudio ele vai abaixar a partir deste momento aqui. Então, por exemplo. Viu? Então, eu vou deletar esse keyframe aqui. Você clica nele e deleta. Ele volta ao normal. E você pode fazer também esses pontinhos segurando o Ctrl e clicando com a ferramenta mover. Então, eu vou colocar um aqui e um aqui. Só para não ficar muito abrupto. Agora ficou um pouco mais suave. Parece que ela realmente pausou ali. E por fim, tem esse áudio aqui da Hannah, a gente já fez, então a gente vai usar o mesmo valor. Home vai para o começo, aperto G, usei menos 3. Então, vem aqui, G, menos 3 e diminuímos o áudio. Ele não está estourando. Então, beleza. Então, agora a gente corrigiu o áudio, deixou todos eles mais ou menos no mesmo volume. E agora vamos dizer que a gente quer trabalhar com uma trilha. Então eu peguei uma trilha de outro VT, vou puxar aqui e colocar ele na nossa linha do tempo. Quando a gente trabalha com trilhas ou com mais de uma fonte de áudio, é sempre importante você deixar eles em camadas separadas. Quanto mais fontes de áudio você tiver, mais importante é isso. Então, sempre deixe cada efeito de áudio em uma camada. Então, off em uma camada, entrevistas em outro, trilha em outro, efeitos de áudio, de repente você está editando, por exemplo, um filme, deixe em outra camada, porque é mais fácil organizar e é mais fácil visualizar o que cada camada está fazendo e em que momento. Então, eu só coloquei ela aqui na camada e já dá para perceber que ela é bem alta, só pelo tamanho. Vou aumentar um pouquinho aqui. E se eu der play, não dá para ouvir direito a Hannah. Aqui ele vai combinar os áudios. Então, primeiramente eu vou dar mute nessa linha do tempo, porque eu não quero ouvir ela neste momento. Então, eu aperto M.
e essa linha não toca mais. Lembrando que, se você deixar esse M apertado e exportar o vídeo, o Premiere vai deixar isso mudo. Então é sempre importante desselecionar. Mas por hora eu vou deixar selecionado para a gente trabalhar no áudio de baixo. Então eu venho aqui, vou normalizar ele. Cadê? Áudio aqui. Normalizar. Pronto. Então, ele ainda está alto. Ele ficou levemente mais baixo. Então eu vou dar G e eu vou diminuir o volume dele por 7. Por que 7? Essa trilha no fundo, ela tem que estar num volume bem específico. É um volume que o telespectador saiba que ela está ali, mas ao mesmo tempo que não tire a atenção da fala da Hannah. Ela tem que ficar quase imperceptível. Então ela tem que ficar baixinha, mas não tão baixinha assim. Então eu vou ver primeiramente como está, vou tirar o M aqui. Ainda está muito alto. Então, vem aqui, menos 10 e ainda muito alto. Repita esse processo até eu chegar no volume aceitável. Tudo bem? O P-Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo. O documentário... Ó, agora o volume está bem certinho, porque dá para ouvir que está lá, você sabe que a trilha está lá no fundo, mas ela não tira a atenção do foco da Hannah. Quadrinhos de Adrianópolis, dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso, vai estrear no canal Futura no dia 8 de março. Confere aí um trecho. Então, aqui no nosso documentário a gente tem uma trilha, então o que a gente vai fazer é cortar essa trilha. Se você usar o Ctrl K nesse exato momento dessa linha, ela vai cortar os 3. Ela cortou os 3. Para evitar que o corte afete os outros, a gente tem que desselecionar por aqui. Mas ó, daí a gente fica assim a marcação certa em cima. Ou eu venho aqui e tranco essas duas linhas. Venho aqui, Ctrl K e destravo elas de novo. Então, eu vou deixar para depois o documentário. Vamos também aqui. Vir aqui, vou colocar um efeito de entrada e saída, Ctrl Shift D, colocou no começo e no fim, para ficar bem suave. Então, confere aí um trecho. A nossa viagem vai ser longa. Então a gente vai deixar esse BG aqui. E aqui eu coloco de novo para não afetar o áudio da professora. Quadrinhos de Adrianópolis é um projeto muito interessante da Universidade Positivo. Eu ainda acho que ela está um pouquinho alta, então eu vou diminuir um pouquinho mais, menos 17. Bem melhor. Então, sempre lembrando, a trilha tem que ficar bem suave no fundo, de uma forma que você saiba que ela está ali, mas que ela não desvie a atenção da fala da pessoa que está na tela. Então, esses são os cuidados básicos com áudio. Claro que existem mais coisas a se fazer com o áudio, a gente pode limpar o áudio, mas o básico é esse, são coisas mais limpar o áudio, limpar ruído, são coisas mais complexas, mas que ficam para outra hora. Por enquanto, esse aqui é o básico. E uma última coisa, bem importante, sobre canais. Dependendo do arquivo no Premiere, ele pode ter 2 canais. Como vocês podem perceber, o L, aqui tem um canal L e um canal R. Eles são iguais. Por quê? Porque essas imagens foram captadas com uma câmera com uma entrada de áudio. Mas vamos dizer que vocês usaram uma câmera, uma filmadora, e ela tem dois canais de áudio. Primeiro, como eu vou saber que tem 2 canais de áudio? Geralmente essas câmeras elas têm 2 entradas para microfone. E elas têm configurações específicas para isso. Mas, quando uma câmera tem 2 entradas, ela automaticamente vai usar o microfone interno dela para captar em um canal e o microfone que você inseriu em outro. E quando você ouve esse canal,
você percebe usando o fone de ouvido que cada canal vai tocar em um dos lados do fone de ouvido. Eu vou pegar então esse arquivo aqui, que foi gravado com uma filmadora, ele tem 2 canais, para a gente ver como lidar com isso. Então, vou dar um zoom aqui. Como vocês podem ver, ele tem 2 canais, um deles está mais baixo que o outro, e eu vou dar play. Off 1. Os incêndios na Amazônia fizeram parte das discussões da 10ª Os incêndios na Amazônia de agroecologia que aconteceu em Curitiba. Os incêndios na Amazônia. Aqui é uma aluna gravando um off e a câmera tem 2 canais. Deu para perceber na hora de ouvir. E também aqui no monitor dá para perceber que os dois são diferentes, porque as 2 barrinhas têm níveis diferentes. Como a gente trabalha com isso? Quando você tem esse tipo de arquivo, a primeira coisa que tem que fazer é preencher um lado com o outro. Porque você vai isolar o áudio que você precisa. Então, para isso, a gente vai usar um efeito chamado preenchimento. A gente vem aqui em efeitos de áudio e a gente vai procurar ele. Fill left with right and fill right with left. Ou preencher a direita com a esquerda e a esquerda com a direita. Então, é bem simples de usar. Clica e arrasta. Esse FX aqui vai ficar roxo, indicando que tem um efeito. E você ouve o resultado. Então, vem pra cá. Os incêndios na Amazônia fizeram parte das discussões da 18ª Jornada de Ficou muito baixo. Eu dupliquei o áudio, o canal errado. Então, Ctrl Z para desfazer e eu uso o outro. Agroecologia que aconteceu em Curitiba. O áudio dela ficou muito mais claro. Falei tudo certo? Mais uma vez. Os incêndios na Amazônia fizeram parte das discussões da 18ª Jornada de Agroecologia que aconteceu em Curitiba. Então ele ficou duplicado e aqui no monitor os 2 níveis eles estão iguais, indicando que agora a gente unificou os canais. Jornada de Agroecologia que aconteceu em então, Curitiba. É sempre importante ver que tipo de arquivo você está trabalhando, que tipo de câmera você está usando. As câmeras de foto da UP, elas têm um canal de áudio só, mas dependendo das outras câmeras que vocês forem usar, ou até mesmo alguma gravação, ele tem 2 canais de áudio e é importante saber isso na hora de editar. Porque senão o resultado final você acaba não exportando da forma certa e na hora de mostrar o trabalho fica o BG e o off juntos e fica uma bagunça.